De Franz Kafka, um artista da fome. Tradução de Guilherme da Silva Braga. Nas últimas décadas, o interesse pelos artistas da fome diminuiu bastante. Enquanto antes era um bom negócio organizar grandes apresentações do tipo por conta própria, hoje em dia é totalmente impossível. Os tempos eram outros. Naquela época, a cidade inteira se ocupava com o artista da fome. A cada dia de jejum, o público aumentava. Todos queriam ver o artista da fome pelo menos uma vez por dia. Nos últimos dias, havia quem passasse o dia inteiro sentado diante da pequena jaula. À noite também havia visitação, à luz de tochas para aumentar o efeito. Nos dias bonitos, a jaula era transportada ao ar livre, e então eram principalmente as crianças que exibiam o artista da fome. Enquanto, para os adultos, ele não era mais do que um passatempo com o qual se entretinham porque era moda, as crianças olhavam-no impressionadas, de boca aberta, com as mãos dadas para vencer o temor, enquanto o homem, pálido, vestindo um abrigo escuro, com costelas muito protuberantes, desprezando até mesmo uma cadeira, ficava sentado na palha, com um aceno polido de cabeça, respondia a perguntas com um sorriso forçado e estendia o braço por entre as barras para que pudessem sentir com as mãos sua magreza. Quando então ele se recolhia uma vez mais em si mesmo, não se preocupava com mais ninguém, nem mesmo com as graves badaladas do relógio, que era o único móvel no interior da jaula, mas apenas olhava para o vazio com os olhos semicerrados e de vez em quando bebericava um gole d'água para umedecer os lábios. Afora os espectadores ocasionais, havia também vigilantes permanentes escolhidos pelo público, em geral açougueiros, o que não deixa de ser curioso que, sempre em grupos de três, tinham a incumbência de observar o artista da fome dia e noite, para impedi-lo de obter alimento às escondidas. Tratava-se, no entanto, de uma simples formalidade, adotada para tranquilizar as massas, pois os iniciados bem sabiam que o artista da fome, durante o jejum, não teria jamais, em circunstância alguma, nem mesmo sob coação, ingerido o menor bocado que fosse. A honradez de sua arte o proibia. De certo, nem todos os vigilantes sabiam disso, pois muitas vezes apareciam grupos de vigilância noturnos que conduziam a vigília de um modo um tanto relapso. De caso pensado, sentavam-se em um canto afastado e entretinham-se com um carteado, com o objetivo explícito de conceder ao artista da fome um leve petisco, que, segundo imaginavam, ele poderia tirar de alguma provisão secreta. Nada era mais aflitivo ao artista da fome do que esses vigilantes. Deixavam-no triste, dificultavam-lhe o imenso jejum. Às vezes, o artista vencia a fraqueza e cantava durante esses intervalos até não aguentar mais, para mostrar às pessoas a injustiça dessas suspeitas. Mas pouco adiantava, pois nessas ocasiões admiravam-se com a sua habilidade de cantar mesmo enquanto comia. O artista da fome preferia os vigilantes que sentavam próximo à jaula. Não se davam por satisfeitos com a tênue iluminação noturna do salão e valiam-se das lanternas elétricas que o empresário punha à disposição. A luz forte não o incomodava em nada, pois de qualquer modo não conseguia pegar no sono,
E cochilar um pouco era sempre possível, com qualquer iluminação e a qualquer hora, mesmo com as multidões, com o barulho do salão. O artista da fome, de bom grado, passava a noite inteira sem dormir com esses vigilantes. Dispunha-se a fazer gracejos, contar histórias sobre sua vida errante e então escutar as histórias deles. Tudo para mantê-los acordados. Tudo para mostrar mais uma vez que não tinha nenhum alimento na jaula e que jejuava como nenhum deles seria capaz. A hora mais feliz, no entanto, era quando o dia raiava e, às suas custas, um lauto café da manhã era servido, sobre o qual os vigilantes lançavam-se com todo o apetite dos homens saudáveis após uma exaustiva noite de vigília. Certas pessoas viam nesse café da manhã uma influência indesejável sobre os vigilantes, o que era um exagero, mas se alguém lhes perguntava se estariam dispostas a assumir a vigília apenas em nome da causa, sem o café da manhã, saíam de fininho, mas continuavam a alimentar suspeitas. Estas, no entanto, eram suspeitas inseparáveis da prática do jejum. Ninguém tinha condições de passar dias e noites ininterruptos vigiando o artista da fome. Portanto, ninguém tinha como saber em primeira mão se o jejum era de fato ininterrupto total. Só o artista da fome poderia saber. Portanto, só ele poderia ser o espectador completamente satisfeito com o jejum. Mas, por algum motivo, ele não estava satisfeito jamais. Talvez não fosse o jejum a causa de uma magreza tal que muitas pessoas, espantadas, viam-se obrigadas a evitar a apresentação porque não aguentavam vê-lo. Mas a tal magreza era causada apenas pela insatisfação consigo próprio. Só ele e nenhum outro iniciado sabia o quão fácil era jejuar. Era a coisa mais fácil do mundo. Ele não fazia nenhum segredo a respeito, mas ninguém lhe acreditava. Na melhor das hipóteses, tinham-no por modesto, mas, na maioria das vezes, por alguém que queria chamar a atenção, ou por um farsante puro e simples, a quem o jejum era fácil porque sabia como torná-lo fácil, e que, ademais, tinha a petulância de fazer essa confissão. A tudo isso ele precisou suportar, acostumar-se ao longo dos anos, mas por dentro essa insatisfação o consumia e nunca, passado um período de jejum, deve-se admitir isso em seu favor, ele havia deixado a jaula por vontade própria. O empresário havia determinado que o tempo máximo de jejum seriam 40 dias, que além disso o artista da fome não poderia jejuar, nem mesmo nas grandes cidades do mundo, e isso por um bom motivo. A experiência dizia que por cerca de 40 dias era possível, graças a propagandas cada vez mais sensacionais, incensar gradualmente o interesse de uma cidade. Mas, passado esse tempo, a plateia sumia. Observava-se uma diminuição sensível no público. Claro que, em relação a isso, havia pequenas diferenças entre as cidades e os países, mas em geral valia a regra de que 40 dias era o tempo máximo. Assim, no 40º dia, a porta da jaula decorada com flores abria-se. Uma plateia entusiasmada lotava o anfiteatro. Uma banda militar tocava. 2 médicos adentravam a jaula para tirar as medidas do artista da fome.
Anunciavam-se os resultados ao salão em um megafone e, por fim, chegavam duas moças jovens, felizes por terem sido sorteadas, que deveriam conduzir o artista da fome por uma escadinha ao exterior da jaula, onde o aguardava, servida em uma mesinha, uma refeição para doentes, feita com todo cuidado. Mas, nesse ponto, o artista da fome sempre oferecia alguma resistência. É verdade que punha os braços esqueléticos nas prestativas mãos das moças que se inclinavam em sua direção, mas não queria saber de se levantar. Por que parar justo depois de 40 dias? Ele teria aguentado por mais tempo, por um tempo indefinido. Por que parar justo naquele instante, quando estava no ápice, ou melhor, quase no ápice do jejum? Por que desejavam privá-lo da glória de continuar jejuando, de se tornar não apenas o maior artista da fome de todos os tempos, o que provavelmente ele já era, mas também de transcender o imponderável, uma vez que sua capacidade de jejuar não conhecia limites? Por que aquela turba, que fingia admirá-lo com tamanho fervor, tinha tão pouca paciência? Se ele aguentava um jejum mais longo, por que eles também não aguentavam? Ele também estava exausto, acomodado na palha, mas tinha de se pôr em pé e ir em direção à comida, que já em pensamento suscitava-lhe náuseas, cuja manifestação continha a muito custo, apenas em respeito às damas. E olhava para cima nos olhos das damas, aparentemente tão amistosas, mas na verdade tão cruéis, e balançava o peso da cabeça sobre o pescoço debilitado. Mas então acontecia o que sempre acontecia. O empresário vinha sem dizer uma palavra, a música impossibilitava a conversa, erguia os braços sobre o artista da fome como se convidasse o céu a ver a sua obra na palha, aquele mártir digno de compaixão, o que o artista da fome na verdade era, ainda que por razões bastante diferentes, agarrava-o pela cintura esquálida quando, com cautela exagerada, pretendia dar a entender que se tratava de algo frágil a ponto de quebrar, e entregava-o, não sem antes dar-lhe um chacoalhão discreto para que o artista da fome cambaleasse de um lado para o outro com as pernas e o tronco, às damas, que no meio tempo haviam empalidecido. A essa altura, o artista da fome aguentava qualquer coisa. A cabeça pendia-lhe sobre o peito, como se houvesse rolado até lá e permanecido sem nenhuma explicação naquela postura. O corpo esvaziava-se. As pernas, graças ao instinto de preservação, comprimiam-se na altura dos joelhos, mas ainda assim esgravatavam o chão, como se não fosse real, como se estivessem à procura do chão real. E todo o fardo de seu corpo, ainda que leve, apoiava-se em uma única dama que, buscando ajuda com a respiração ofegante, não era assim que havia imaginado essa honraria, de início espichava o pescoço o quanto podia, a fim de proteger pelo menos o rosto do contato com o artista da fome. Mas logo em seguida, uma vez que a estratégia falhava e que sua companheira mais afortunada não lhe oferecia nenhuma ajuda, mas contentava-se em segurar trêmula
A mão do artista da fome, um pequeno feixe de ossos, diante de si, e rompia em pranto com as risadas encantadas da plateia e precisava ser substituída por um empregado mais experiente. Então vinha a refeição, da qual o empresário fazia o artista da fome engolir um pouco durante um cochilo motivado pela fraqueza, acompanhada por uma alegre conversa que servia para desviar o foco da condição em que o artista se encontrava. Logo se fazia um brinde ao público, supostamente sussurrado ao empresário pelo artista da fome. A orquestra fazia soar uma grande clarinada. As pessoas se afastavam e ninguém tinha o direito de se sentir insatisfeito com o espetáculo. Ninguém. Só o artista da fome, como sempre. Foi assim que viveu por muitos anos, com breves pausas regulares para descanso, em um brilho aparente, honrado pelo mundo, mas, apesar de tudo, com um humor sombrio, que se tornava cada vez mais sombrio, uma vez que ninguém conseguia levá-lo a sério. Com o que poderiam lhe oferecer consolo? O que mais poderia desejar? E se acaso surgisse alguém de bom humor que o admirasse e quisesse explicar que, provavelmente, a causa daquela tristeza era a fome, podia acontecer, em especial nos estágios mais avançados do jejum, que o artista da fome reagisse com um acesso de raiva e, para o terror de todos, começasse a sacudir as grades da jaula como um animal. No entanto, para essas ocasiões, o empresário tinha um castigo a que gostava de recorrer. Ele desculpava o artista da fome diante do público reunido, admitia que apenas a irritação causada pelo longo jejum, em princípio inconcebível para as pessoas bem alimentadas, poderia tornar desculpável aquele comportamento. A partir daí começava a discutir a alegação duvidosa feita pelo artista de que poderia jejuar por muito mais tempo. Elogiava-lhe o esforço, a boa vontade, a grande abnegação que, sem dúvida, estavam contidos nessa declaração. Então tentava, por meio de fotografias que ao mesmo tempo eram vendidas, refutá-la, pois nas fotos via-se o artista da fome no 40º dia de jejum, prostrado na cama a ponto de ser consumido pela fraqueza. Essa manipulação da verdade, bem conhecida pelo artista da fome, mas ainda assim eterno motivo de desgosto, era demais para ele. A consequência do término prematuro do jejum era apresentada como sendo a causa. Lutar contra essa incompreensão, contra esse mundo de incompreensão, era impossível. Mais uma vez, ele tinha escutado o empresário de boa fé junto às grades. Porém, assim que as fotografias surgiam, afastava-se aos suspiros, deixava-se afundar na palha, e o público, tranquilizado, podia mais uma vez chegar perto e observá-lo. Se as testemunhas dessas cenas relembravam-nas alguns anos mais tarde, muitas vezes não conseguiam entender sequer a si mesmas, pois no meio tempo sobrevinha a tal grande mudança. Acontecia quase de repente. Devia haver razões mais profundas, mas quem se importaria em descobri-las? De qualquer modo, eis que um dia o mimado artista da fome via-se abandonado pela multidão ávida por entretenimento,
que já se amontoava em outros espetáculos. Mais uma vez, o empresário atravessou com ele a metade da Europa, para ver se aqui e acolá não reencontrava o velho interesse. Tudo em vão. Como em um pacto secreto, havia surgido uma aversão ao espetáculo da fome por toda parte. Claro, na verdade não poderia ter acontecido tão de repente, e em retrospectiva era possível lembrar de muitos presságios que, à época, na embriaguez do sucesso, não foram considerados o suficiente, não foram reprimidos o suficiente. Mas a essa altura já era tarde demais para tomar qualquer providência. Na verdade, era certo que mais cedo ou mais tarde o jejum estaria outra vez em voga, mas isso não era consolo para os vivos. O que o artista da fome deveria fazer? Ele, que tinha encantado milhares de pessoas, não poderia apresentar-se em tendas nas pequenas feiras. E, para aprender um outro ofício, o artista da fome não era apenas velho demais, mas, sobretudo, demasiado fanático em relação ao jejum. Então, despediu o empresário, seu companheiro nessa carreira ímpar, e arranjou emprego em um grande circo. A fim de poupar sua sensibilidade, nem ao menos leu as cláusulas do contrato. Um grande circo com inúmeras pessoas e animais e aparatos que se ajustam e se completam uns aos outros pode arranjar utilidade para todos a qualquer hora, inclusive para um artista da fome, desde que suas pretensões sejam modestas, claro. E, nesse caso específico, além do mais, não só o próprio artista da fome foi útil, mas também seu antigo renome. Assim, em virtude das peculiaridades inerentes a essa arte, que não diminui à medida que a idade avança, não se podia sequer dizer que um artista veterano, passado o ápice de sua carreira, quisesse fugir para um posto tranquilo no circo. Pelo contrário, o artista da fome garantiu, o que era perfeitamente crível, que jejuava tão bem como antes. Disse até que, se o deixassem fazer sua vontade, o que logo lhe foi prometido, impressionaria o mundo de forma nunca antes vista. Uma alegação que, todavia, em vista do espírito da época, algo que o artista da fome esquecia com grande facilidade em seu entusiasmo, provocou sorrisos nos especialistas. Mas, na verdade, o artista da fome não perdeu de vista as circunstâncias reais e aceitou como natural que não pusessem sua jaula como atração de destaque no meio do picadeiro, mas que, em vez disso, o acomodassem ao ar livre, em um lugar bem acessível, próximo ao estábulo. Grandes letreiros coloridos rodeavam a jaula e anunciavam o que se podia ver lá dentro. Nos intervalos entre os espetáculos, quando o público se dirigia ao estábulo para ver os animais, era quase inevitável passar pelo artista da fome e lá se deter por alguns instantes. Talvez as pessoas ficassem um pouco mais de tempo se naquela estreita passagem a multidão, incapaz de compreender essa demora no caminho ao estábulo tão desejado, não tornasse impossível uma observação mais calma e atenta. Esse também era o motivo pelo qual o artista da fome, antes das horas de visita, que naturalmente eram a razão de sua vida, sempre começava a tremer.
No início, ele mal conseguia esperar pelos intervalos. Encantado, aguardava a multidão que se aproximava, até se convencer, nem mesmo o mais persistente auto-engano, por mais caro que fosse, resistia à experiência de que a maioria das pessoas sempre, sem exceção, tinha por objetivo visitar o estábulo. E essa visão ao longe permanecia sempre como a mais bela. Pois, assim que se aproximavam da jaula, o artista era saudado pelos gritos e impropérios dos grupos que se alternavam sem cessar. Um, que logo se tornou o mais doloroso ao artista, curioso em vê-lo não por interesse legítimo, mas por capricho e deboche, e o segundo, ansioso por chegar de uma vez aos estábulos. Quando o grosso da multidão havia passado, vinham os retardatários, e estes, a quem já não era impossível parar pelo tempo que desejassem, invariavelmente seguiam a passos largos, quase sem desviar os olhos, para chegar ainda a tempo de ver os animais. E não era um acontecimento muito frequente que um pai de família chegasse com os filhos, apontasse o artista da fome com o dedo e explicasse em grande detalhe do que se tratava, falando sobre épocas passadas, quando ele havia assistido a apresentações similares, ainda que incomparavelmente mais grandiosas. E então as crianças, por conta da falta de preparo escolar e de experiência de vida, continuassem sem entender o que significava a fome para elas, mas ainda assim revelassem no brilho do olhar a promessa de uma época jovem, vindoura e mais piedosa. Talvez, dizia o artista da fome de si para si, tudo pudesse ser um pouco melhor caso a jaula não ficasse tão próxima aos estábulos. A escolha tornava-se fácil demais ao público, para não dizer que o cheiro dos estábulos, o clamor dos bichos à noite, o transporte dos nacos de carne fresca aos predadores e o barulho que os animais faziam ao comer eram motivos de ofensa e angústia constante para o artista. Mas ele não se atrevia a comunicar a direção. Afinal, sentia-se grato aos animais pela multidão de visitantes, dentre os quais, às vezes, havia alguém interessado em vê-lo, e, além do mais, não sabia onde o poderiam instalar caso chamasse atenção para a própria existência. E assim também para o fato de que, no fundo, não passava de um empecilho no caminho até o estábulo. Um pequeno empecilho, no entanto, e cada vez menor. As pessoas acostumaram-se à extravagância de quem pretende, nos dias de hoje, chamar a atenção como artista da fome, e o hábito foi como uma sentença de morte. O artista poderia jejuar tão bem quanto quisesse, e era o que fazia, mas nada mais poderia salvá-lo. Passavam por ele sem ao menos notá-lo. Tente explicar a alguém a arte da fome. Não há como torná-la compreensível a alguém que não a sente. Os belos letreiros ficaram sujos e ilegíveis, foram arrancados, e a ninguém ocorreu substituí-los. O quadrinho onde se anotavam os dias passados em jejum, a princípio atualizado dia após dia, já estava havia tempos, sem sofrer nenhuma alteração,
uma vez que, depois das primeiras semanas, os próprios funcionários entediaram-se com essa simples tarefa. E assim, o artista da fome seguiu em jejum, como outrora sonhara, e sem nenhuma dificuldade, como então havia previsto. Porém, ninguém mais contava os dias. Ninguém, nem mesmo o próprio artista da fome sabia quanto tempo havia passado, e o coração pesou-lhe. E quando, às vezes, um desocupado aparecia, debochava dos velhos números no quadrinho e acusava-o de charlatanismo. De certa forma, contava a mentira mais estúpida que a indiferença e a maldade inatas seriam capazes de inventar, pois o artista da fome não era um embusteiro. Ele trabalhava com honradez, mas o mundo negava-lhe sua recompensa. Mais uma vez passaram-se vários dias e isso também teve um fim. Certo dia, um supervisor percebeu a jaula e perguntou aos empregados por que haviam deixado uma jaula em perfeitas condições, cheia de palha apodrecida e sem uso. Ninguém soube responder, até que um dos presentes, ao ver o quadrinho com os números, lembrou-se do artista da fome. Com a ajuda de varas, remexeram na palha e encontraram o artista da fome. Você ainda está de jejum? Perguntou o supervisor. Quando pretende parar com isso? Peço desculpas a todos vocês, murmurou o artista da fome. Apenas o supervisor, que estava com a orelha perto da jaula, conseguiu entendê-lo. Claro, disse o supervisor, levando um dedo à testa, a fim de informar ao pessoal a condição do artista da fome. Nós o desculpamos. Eu sempre quis que vocês admirassem o meu jejum, disse o artista da fome. Mas nós o admiramos, respondeu o supervisor, cheio de boa vontade. Mas vocês não deveriam admirá-lo, disse o artista da fome. Tudo bem, então nós não o admiramos, disse o supervisor. Mas por que não devemos admirá-lo? Porque o jejum é uma necessidade. Eu não tenho como evitar, disse o artista da fome. Isso se vê logo, disse o supervisor. Mas por que você não tem como evitar? Porque eu, disse o artista da fome, levantou um pouco a cabecinha frágil e falou com os lábios arredondados, como se fosse dar um beijo junto à orelha do supervisor. Porque eu nunca encontrei a comida que me agradasse. Se eu a tivesse encontrado, acredite, eu não teria feito nenhum alarde e teria comido até me empanturrar, como você e todo mundo. Estas foram suas últimas palavras, mas no olhar embotado percebia-se a convicção firme, ainda que não mais orgulhosa, de prosseguir em jejum. Tratem de limpar isso aqui, disse o supervisor, e o artista da fome foi enterrado com palha e tudo. Na jaula puseram uma jovem pantera. Até para os mais insensíveis, era um grande alívio ver a fera selvagem andando de um lado para o outro na jaula, havia tanto tempo abandonada. Não lhe faltava nada. A comida que lhe agradava era trazida sem grandes ponderações pelos vigias. O animal parecia não dar falta sequer da liberdade.
O corpanzil nobre, equipado a ponto de explodir com tudo o que lhe era necessário, dava a impressão de trazer consigo também a própria liberdade. Esta parecia esconder-se em algum lugar entre as suas presas, e a alegria de viver saía de sua garganta com um ardor tão intenso que os espectadores mal podiam aguentar. Mas eles se recompunham, cercavam a jaula e não queriam mais sair de lá.